Bom, pessoal, dando seguimento, ao nosso evento, eu convido agora o palestrante Alex Leal Sertão, que vai ministrar a palestra A Reforma da Previdência para os Municípios. Alex Leal Sertão, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, professor de regime próprio de Previdência Social, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário do Piauí, autor de diversos artigos que tratam da aposentadoria do servidor público, com publicação em sites, periódicos e revistas jurídicas de circulação nacional. Seja bem-vindo, senhor Alex. Muito obrigado a todos. Satisfação de estar mais uma vez em Uruçuí. Última vez que eu estive aqui, muitos anos atrás. E a gente está aqui hoje, nessa tarde, para tratar de um tema que não foi falado ainda nesse evento, que é a Previdência. E a Previdência brasileira é uma coisa que todo mundo aqui vai precisar, a Seguridade Social, né? A Geisa falou da saúde, né? Aliás, quero pedir aqui para a Escola de Contas, viu, Valéria? Próxima vez me ponha depois da Geisa, não, tá? Fica muito difícil falar depois dela e não estou rasgando cedo aqui para ela, não. Não é verdade isso? Muito bem. Muito, nos mínimos detalhes. E com um bom humor. Vocês sentiram o humor dela, como é maravilhoso também? Muito bem. Então vamos falar de uma coisa que faz parte da nossa vida, que é a Previdência, a Seguridade Social. Saúde, assistência social e previdência social. A nossa Seguridade Social, ela está prevista na Constituição para nos atender do berço ao túmulo. Do momento em que você nasce ao momento em que você morre, a Previdência brasileira, a Seguridade Social, que é mais ampla que a Previdência, obviamente, porque a Seguridade envolve saúde e assistência social. A Previdência, ela pressupõe inscrição e contribuição. Previdência não é de graça. Todo mundo que objetiva se aposentar um dia precisa contribuir. Previdência não é assistência social. Assistência social para o deficiente, para o idoso, pobre, que não teve condições de se inserir no regime de previdência. Então a Seguridade Social ela é ampla, porque nós temos situações que vão nos acompanhar durante a vida, que são chamados riscos sociais. Todos nós estamos submetidos a riscos sociais. Doenças, desemprego, velhice, morte, prisão, auxílio reclusão. E até o nascimento de um filho. Percebam, eu chamei de riscos sociais. Todos nós podemos um dia ficar doentes, auxílio-doença. Que hoje não é mais auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, tem outra nomenclatura pós-reforma. Se você tem desemprego, você também tem um benefício, auxílio-desemprego. Se você tem, se o segurado falece, pensão por morte para os dependentes. Então veja, a Seguridade Social visa proteger a todos nós. E quando um filho nasce, o salário é maternidade. Então nós, de uma forma ou de outra, nós vamos precisar da Previdência e da Seguridade Social um dia. Nós somos relativamente jovens. As pessoas, quanto mais jovens, elas entendem, não pensam na Previdência. Quanto mais jovem você pensa em se inserir no mercado de trabalho, estudar, passar num bom concurso. Mas eu dou uma dica de ouro para os senhores. No momento que você se insere no mercado, que você começa a contribuir para a Previdência, se preocupe com o custeio da sua futura aposentadoria. Isso é uma dica de ouro. Lembre do que eu estou falando. Vocês vão me agradecer quando tiverem cabelos brancos assim iguais aos meus. Lembre disso. Você se preocupar com o custeio da sua aposentadoria é a melhor coisa que você pode fazer por si. Porque todo mês você recebe salário.
Todo mês você recebe remuneração. E sobre esse salário é descontada a contribuição previdenciária. Essa contribuição previdenciária é ela que vai formar a média da tua aposentadoria. Porque há muito tempo que o cálculo da aposentadoria do brasileiro, seja no regime geral, seja no regime próprio, é feita por uma média. Ninguém se aposenta com o valor total da tua atual remuneração, com o teu atual salário, não. Há uma média. E média é aquele cálculo do ginásio que a gente aprendeu na 5ª série. Lembram disso? Média aritmética simples. Quando você faz uma média de alguma coisa, significa dizer que você não vai se aposentar nem com o pior nem com o melhor. É algo que está no meio. É uma mediana das tuas remunerações, dos teus salários durante a tua vida contributiva. Você precisa se preocupar em robustecer essa média para que no futuro você possa alcançar um valor de benefício mais próximo possível da tua atual remuneração, do teu atual salário, para você se aposentar bem. O sonho do trabalhador brasileiro, o sonho do servidor público é se aposentar levando como proveito de aposentadoria o seu atual padrão. Quando eu falo padrão, estou falando de padrão remuneratório. O que você ganha? Quem ganha 10 mil não quer se aposentar com 8. Quem ganha 15 mil não quer se aposentar com 10. Quem ganha 5 mil não quer se aposentar com 3 mil. Resultado de uma média. Então o que você precisa fazer? Trabalhar para tentar elevar essa média o mais próximo possível do que você ganha hoje, ou seja, do que você vai ganhar no momento de se aposentar. Porque aí você vai ter a certeza de que você está levando como proveito de aposentadoria um valor que vai atender às tuas necessidades. As tuas necessidades. Lembre-se, quando a gente se aposentar, nós estaremos idosos. E quando eu falo idoso, eu estou falando idoso mesmo, porque as reformas da Previdência estão cada vez mais elevando as idades. Porque é muito caro para o regime de Previdência aposentar gente nova, gente jovem. Imagina você se aposentar como era lá em 88, quando nasce a Constituição Federal, uma servidora do regime próprio, por exemplo, só precisava ter 55 anos de idade, e o homem 60. Então era muito fácil você se aposentar. Não se exigia nem tempo de contribuição, era só a idade mínima. Então perceba, com isso, as reformas foram se multiplicando. De lá para cá, nós temos a última reforma, 2019, e as idades foram elevadas. Atualmente, uma mulher, seja regime próprio ou geral, só se aposenta aos 62 de idade, e o homem aos 65. Então essas idades estão se elevando. Porque qual é a lógica de elevar a idade mínima? Porque quanto maior é a idade, mais tempo esse servidor precisará ficar em atividade, contribuindo. Então o sistema é inteligente. A reforma, ela existe, a reforma da Previdência existe para salvar o regime de Previdência. A conta quem paga somos nós. Entendam, a gente sempre vai pagar essa conta. Não tem como escapar disso. Então quando ele eleva a tua idade para você se aposentar, o Estado está dizendo que você precisa ficar o mais tempo possível em atividade, trabalhando e contribuindo, porque o regime precisa de recursos para repartir o bolo. As pessoas não querem morrer cedo, as pessoas não estão tendo filhos, as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito maior do que há 30 anos atrás. E as mulheres? E as mulheres que se aposentam 5 anos mais cedo que os homens e morrem 7 anos depois. Isso é barato ou é caro para a Previdência? É muito caro. Isso é culpa da mulher? Não. Óbvio que não. São vários aspectos históricos que nos levam a entender essa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na Previdência e também na vida biológica. A mulher vive 7 anos, em média, vive 7 anos mais que o homem. A mulher vai fazer os exames dela, que a gente chama de prevenção. Os homens não vão. Enfim,
São vários aspectos históricos, sociológicos, fáticos e tudo mais que a gente pode descrever. Isso tem repercussão na Previdência? Tem repercussão na Previdência. Bom, nós estamos em Uruçuí. Uruçuí é um município, como muitos do Piauí, e aqui vocês têm servidores públicos, vocês têm trabalhadores da iniciativa privada, muitas empresas se instalando nesse município. Eu estive aqui em 2016, estou vindo agora. Se eu voltar daqui a 10 anos, como é que vai estar o Uruçuí? Bem mais evoluída. Impressionante o que a gente enxerga aqui nesse município. Então vejam, esse município, ele tem servidores estatutários. A maioria dos senhores, aqui nós temos servidores de outros municípios, nem todos são de Uruçuí aqui, não é verdade? Nós temos servidores de Uruçuí, e aqui vocês são estatutários. Vocês têm uma lei, um estatuto. Vou até botar o slide. O único slide que eu trouxe é esse, ó. Só tem um slide na palestra. Só um. Então você olha ali para o item 1, você tem 2 regimes de trabalho clássicos, o seletista e o estatutário. A relação trabalhista entre servidor público e o ente federativo, a relação trabalhista, na minha compreensão, a mais adequada, é a estatutária. Porque não há relação de contrato entre servidor público concursado com o Estado ou com o município. É uma relação institucional. É uma relação de estatuto. A norma vem de cima para baixo. Quando você faz um concurso para entrar num cargo aqui em Uruçuí, você não vai assinar um contrato. Estou falando para cargo efetivo. Não estou falando para outra coisa, cargo efetivo. Se aqui tem estatuto, vocês são estatutários. Então vocês se submetem à lei, como se fosse um contrato de adesão. Eu estou aderindo ao que a lei determina. Qual é a lei? É um estatuto. O estatuto diz quais são meus direitos e deveres enquanto servidor público. Seletista é outra coisa. Seletista é esse trabalhador das empresas privadas. Eles são CLT, aqui do município de Uruçuí. Aqueles que fizeram concurso para cargo efetivo do município de Uruçuí são estatutários. Todo mundo sabe disso, não estou trazendo nenhuma novidade aqui para vocês. Entretanto, olha o regime de previdência aqui, o número 2. Uruçuí não tem um regime próprio. Uruçuí não tem um regime próprio. Então, no que pese vocês serem estatutários, vocês se aposentam pelo regime geral, como qualquer trabalhador de qualquer empresa privada que se instalou nesse município. As regras de vocês são as mesmas deles, embora vocês sejam servidores concursados. Porque são coisas distintas, não confundamos. Uma coisa é a relação de trabalho, seletista ou estatutário. A outra é a relação previdenciária, o regime de previdência, que pode ser o regime geral, que é gerido pelo INSS, ou pode ser o RPPS. RGPS é regime geral de previdência. RPPS é regime próprio de previdência social, que é do município. Qual é o seu município? Landres Salles tem RPPS. Você é servidor efetivo do município. Este cidadão aqui, como é seu nome? Rinaldo. O Rinaldo é servidor efetivo de Landres Salles. Lá tem RPPS. O que é o RPPS? É a previdência específica e própria dos servidores do município de Landres Salles. Por que lá tem? Porque em determinado ano, o prefeito da época, por meio de lei, instituiu o RPPS. Tirou todo mundo do INSS, todos os servidores do regime geral, e jogou no RPPS. O Uruçuí não fez isso. E nem pode mais fazer. Por quê? Porque, por enquanto, a reforma da Previdência de 2019, emenda constitucional 103, do dia 13 de novembro de 2019, proibiu, a partir dali, a instituição de novos RPPS. Então, por enquanto, está proibido. Quem criou, criou. Quem não criou, não pode mais. Até segunda ordem, óbvio. Até que venha uma nova emenda e mude isso. Já tem estudos para isso. Pois não. Eu sou funcionário
efetivo. Eu contribuo com o FPPS do meu município e sou vereador. Contribuo com o INSS. Quando eu for me aposentar... As duas aposentadorias. Tem direito a duas aposentadorias. Isso está no artigo 38. Tem compatibilidade de horário? Tem, não tem? Você é servidor e você é vereador. O vereador pode contribuir paralelamente ao cargo efetivo? Pode. O vereador vai contribuir na vereança, na atividade de vereança para o regime geral, e no cargo efetivo que ele tem, contribuir para o regime próprio do município. Perfeitamente possível. Artigo 38 da Constituição Federal. Ponto. Agora, se não houvesse compatibilidade de horário, aí tu teria que abrir mão do cargo efetivo ou se licenciar para ser vereador. Acontece muito também professores lá que são efetivos do nosso município, 16 quilômetros, Marcos Parente. Sem problema. Sem problema. Se é professor, cargos acumulados, 2 de professor, um cargo de professor com cargo técnico científico, 2 na área de saúde com profissões regulamentadas. Se o cara tem dois cargos desses, 16 quilômetros um do outro, é óbvio que dá tempo ele chegar da aula num, da aula no outro, há compatibilidade de horário. O danado é o cara dar aula em Uruçuí e dar aula em Teresina. Aí é mais complicado. Aí é 2 aposentadorias, né? 2 aposentadorias, sem dúvida. Sem problema nenhum. Ela vai contribuir, sem problema nenhum. Ela vai se aposentar pelo regime geral como MEI e vai se aposentar no regime próprio. 2, qual o problema? 2 regimes distintos. Quer outro exemplo? No exemplo dele. A pessoa é 20 horas no município, 20 horas no outro, e à noite dá aula numa escola particular. Vai contribuir, a escola particular contribui para onde? INSS. 3 aposentadorias. 20 horas, 20 horas, 20 horas. Compatibilidade de horários. Perfeitamente possível. Quer outro exemplo? Aí ela casa com um cara. Também, ele é 20 horas, 20 horas e 20 horas à noite na escola particular. Estou falando de 6 vínculos, os 2 juntos. Aí ele morre. Aí ela vai ter direito a quê? A 6 benefícios. Ela vai se aposentar nos 3, que são dela, e vai ter direito a 3 pensões. Vamos já falar disso, tá bom? Vamos lá, vamos adiantar. Senhores, só para concluir, vocês estão entendendo o assunto? Perfeito. Sabe por que é empolgante a Previdência? Porque todo mundo se observa em algum ponto da Previdência. O que eu vou falar aqui pode estar exatamente acontecendo com você ou com alguém que tu conheça, do teu município, tá? Então veja, o equilíbrio financeiro atuarial é fundamental. Senhores, a Previdência Social brasileira, seja o regime geral ou o próprio, precisa de reformas. Porque, vamos lá, a gente está vivendo mais. A gente não está morrendo cedo. Graças a Deus. Então, se a gente tem longevidade, isso tem repercussão na Previdência. Fora outros fatores. Nós temos, por exemplo, um déficit horrível, imenso na Previdência brasileira, por falta de custeio no passado. Por falta de custeio no passado, porque não era contributivo no regime próprio. Então, nós temos uma série de coisas que depuseram contra o equilíbrio financeiro atuarial. Equilíbrio financeiro é um equilíbrio mais próximo, né, de um exercício para o outro. E o equilíbrio atuarial é a longo prazo. Você precisa manter o regime de previdência equilibrado para que as gerações futuras possam ter, o regime tenha recurso para cobrir os benefícios da geração futura. Nós estamos hoje vivendo um regime de repartição simples, que está em decadência e está em perigo. O que é repartição simples? É o pacto intergerações. Os atuais ativos trabalham e contribuem para sustentar os atuais inativos. Atenção, vocês entenderam o que eu falei? O dinheiro que entra na Previdência não é para fazer caixa, não é para investimento, é para pagar benefício. Entenda, a Previdência não é banco para emprestar dinheiro, agora, embora possa agora após a reforma. Previdência, ela tem uma finalidade de pagar, de conceder, pagar e manter benefícios previdenciários, que classicamente são esses 2 benefícios aqui, aposentadoria e pensão por morte. Eu costumo dizer que todo mundo um dia vai precisar de uma aposentadoria
Porque vai envelhecer, não vai ter mais capacidade de trabalho e vai precisar de uma renda que o mantenha. Agora, você só vai ter direito à aposentadoria se você estiver inscrito num regime de previdência, se você estiver contribuindo e se você implementar os requisitos de alguma regra voluntária de aposentadoria. Sem isso, você não se aposenta. E a morte é a morte. A morte, quando ela vem, ela também projeta efeitos jurídicos no meio. Você vai deixar um benefício chamado pensão por morte para os seus dependentes. Isso está previsto também na norma. Então, esses benefícios são caríssimos. Imagina você pagar vitaliciamente uma pensão para uma viúva, um viúvo. Imagina você pagar uma aposentadoria para sempre. Então, essas questões precisam ser muito bem analisadas. As reformas são necessárias porque a cada momento o regime precisa se ajustar para ter equilíbrio financeiro e atuarial. Atuária é uma ciência bonita. Atuária é aquilo que está mais para o futuro. Atuária está em todo tipo de atividade, inclusive na saúde, plano de saúde. Você faz ali, geralmente, até a mensalidade do teu plano de saúde é uma atuária que faz um cálculo para saber quanto custa aquilo o plano de saúde, né? Então veja, nós precisamos entender que a previdência dela se adequa. Nós daqui a 20 anos, nossos filhos vão viver até que idade? Nossos netos vão viver até que idade? E digam, vão viver muito, muito. Então isso vai repercutir na previdência. A previdência sempre será alterada porque é necessário equilibrá-la. Direito adquirido. A cada reforma, regras são mudadas. Pessoal, se o Estado precisa equilibrar o regime de previdência e faz uma reforma, essa reforma, quando ela muda a regra de aposentadoria, o cálculo, é para ser melhor ou pior para o segurado? Pior. Sabe por que é pior? Porque o bolo, imagina um bolo, uma torta de chocolate, que antes era partilhada, não sabe como você parte assim? Entre 10 pessoas, mas ano que vem são 20, no outro ano são 30. Mas o bolo continua do mesmo tamanho. Significa dizer que a fatia está cada vez mais fininha, né? É mais ou menos isso a previdência. Tá? Isso é tão fácil esse raciocínio. Então a gente precisa de mais massa para fazer um bolo maior. E essa massa é cara. Isso é o custeio. É isso. Quem paga essa conta somos nós. Esse é o grande argumento. O argumento é que nós estamos vivendo mais fora. Tem muitas outras coisas que podem justificar a necessidade de reformas. As reformas são necessárias. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou servidor público efetivo do Estado do Piauí, sou auditor do Tribunal de Contas, como tem vários colegas auditores aqui. E eu garanto a vocês, nós também sofreremos muito com essas reformas. Estamos sofrendo porque nós já nos submetemos a essas novas regras que a gente vai explicar rapidamente daqui a pouco. O direito adquirido é aquilo que está na norma. Toda vez que há uma reforma, ela muda regras, mas ela não atinge quem já cumpriu os requisitos da regra anterior. Vocês estão entendendo? Direito adquirido? Se eu já, vamos lá, se eu já tenho uma idade, se eu já tenho um tempo de contribuição, se eu já tenho todos os requisitos que minha regra exigia, se eu já cumpri, você pode botar reforma para cima de mim, que nenhuma delas me atinge. 10 mil cairão para a esquerda, 1000 cairão para a esquerda, 10 mil para a direita, mas tu não serás atingido. O direito adquirido é bíblico. Salmo 91, não é isso? Ninguém nunca se tocou para isso. Na Bíblia já tinha direito adquirido. É isso que a gente está falando. Agora, aquele servidor que ainda não tem direito adquirido quando vem a reforma, esse infelizmente perde o direito à regra que estava em vigor e vai ter que se submeter à nova regra. E a nova regra, ela é melhor ou pior para ele? Pior. Porque ela precisa ser pior. Ela precisa dificultar o teu acesso ao benefício. Ela precisa afunilar. Ela precisa fazer com que demore. Qual é a idade desse cara? Aí ela tem só 55 anos, já pode se aposentar. Bota para 62 a mulher.
A mulher deu um pulo de 55 para 62 nessa reforma de 2019. Vocês acreditam nisso? 7 anos aumentou a idade da mulher. Vocês foram extremamente prejudicados com a reforma. É aquilo que eu falei. Mas também vocês querem se aposentar 5 anos mais cedo e morrer 7 anos depois da gente. Isso é minha opinião? Não. É a opinião deles. Eles que fizeram a reforma. Eles dizem, vocês são caras. Que absurdo. Como se vocês tivessem culpa de se cuidarem e de viverem a vida de vocês. É isso. E esperem, vocês só não foram equiparadas à mesma idade do homem nessa última reforma, porque o Congresso não deixou. Porque no projeto original do governo da reforma, PEC 6, era 65 anos para homem e mulher. Compreendam isso. Compreendam isso. Vamos adiante, pessoal. Olha aí a idade elevada. A elevação das idades, acabei de falar disso. E vão elevar mais ainda. Pessoal, vai chegar um momento que você vai se aposentar e morrer depois. Porque veja, isso é polêmico. Existe um conceito chamado expectativa de sobrevida. É o tempo de vida que você tem pós-aposentadoria. Sobrevida. Até o nome é feio, né? Sobrevida. Expectativa de sobrevida. Não é expectativa de vida, é de sobrevida, pós-aposentadoria. Se eu me aposento mais idoso, porque a lei exige isso de mim, eu não sei o dia que eu vou morrer, mas eu vou me aposentar, tenho certeza, mais perto da morte. De alguma forma. Eu posso viver por mais de 100 anos. Mas se eu me aposentar aos 80 e não aos 70, eu perdi 10 anos. Mas tudo bem, não sei, cada um tem um projeto de vida. Eu conheço gente que já pode se aposentar e não quer sair. Eu conheço gente que não pode se aposentar e já quer sair. Não é assim? Não é assim que é a vida da gente? Então a gente precisa compreender essas questões. Tá certo? Não se iludam. Não se iludam. Eu não gosto de usar muitas expressões, o pessoal reclama de mim, você usa as expressões muito... As pessoas saem das suas palestras assim, pensativos, reflexivos, meio cabisbaixos, meio depressivos, mas eu não consigo ver uma perspectiva assim boa para o futuro. As próximas reformas serão bem mais duras e desvantajosas para nós. Até porque a última reforma, essa reforma de 2019, que é a emenda 103, e o Estado do Piauí fez uma reforma igualzinha à emenda 54, essa reforma ela tem um mérito, ela tem assim, uma coisinha lá, eles deixaram um trocinho lá extraordinário, que é o seguinte: eles desconstitucionalizaram as nossas regras. Todas as nossas regras agora são transitórias. Quando eu digo que foram desconstitucionalizadas, é porque antes da emenda 103, nós estávamos protegidos pelo texto rígido da Constituição Federal. Somente por meio de PEC, proposta de emenda à Constituição, é que poderiam ser alterados os nossos direitos. E eles acabaram com isso. Significa dizer que um prefeito, um governador e o presidente da República podem alterar nossos direitos previdenciários por uma lei complementar ou até ordinária. Não precisa mais de PEC, cujo quórum é qualificado de 3/5. Quer dizer, para você aprovar uma PEC é mais rígido, né? Mais complicado. Novo cálculo da média. Eu iniciei nossa fala falando para você se preocupar com a sua contribuição desde já. Eu tenho 3 dicas de ouro. Por que eu estou preocupado com o novo cálculo da média? É porque o cálculo da média aritmética simples, que é o cálculo da nossa apostadoria, seja regime próprio ou geral, não importa, ele foi alterado. Agora você, para se aposentar, se você tiver 20 anos de contribuição, você tem direito a apenas 60% da média. Pessoal, média é assim, ó. Eu ganho 12 mil, eu ganho 13 mil reais, é a minha remuneração, está lá no meu contra-cheque, 13 mil reais. Vamos fazer uma média, levando em conta todas as remunerações desde julho de 94 para frente. Por que julho de 94? Plano real. Só se mas eu tenho um tipo de contribuição anterior a julho de 94.
Isso entra como tempo para aposentadoria, não entra para cálculo. E graças a Deus que não entra, porque tudo que tu ganhava para trás são valores muito mais baixos do que você ganha para frente. Então entenda, vamos fazer uma média e você vai ter direito a apenas 60% dessa média se tiver 20 anos de contribuição. Para cada ano além de 20, eles vão acrescentando 2%. Significa dizer, só resumindo, que para você ter direito a 100% da média, veja, não é 100% da tua remuneração, tu ganha 13, digamos que a média já caiu para 10, para tu ter direito a 100% dessa média, que deu 10 mil, tu tem que ter 40 anos de contribuição. E a mulher de novo prejudicada, porque antes da reforma, a mulher só precisava de 30 anos de contribuição para ter direito a 100% da média. Agora ela precisa de 40, 10 anos mais. Bem mais que o homem. O homem agora precisa de 5 anos a mais, era de 35, foi para 40, e a mulher era 30, foi para 40. 10 anos mais. Terrível. Então, essa sistemática de cálculo de média, eu não vou entrar aqui em tecnicidades, mas essa nova sistemática de cálculo da média, ela exige que você faça um planejamento, que você se prepare. E as 3 dicas de ouro que eu vou dar para vocês são as seguintes. Anotem. Vai ficar gravado no YouTube, né? Seguinte, primeira coisa, se você tiver uma gratificação, não é para todo mundo, claro, se você tiver uma vantagem temporária ali no seu contra-cheque, uma chefia, um DAS, uma função gratificada, seja o que for, e a lei local permitir, opte por contribuir sobre ela. Entenda, o servidor, em regra, não contribui sobre vantagem temporária. A vantagem temporária não vai para a aposentadoria. Você sabe disso. Por exemplo, DAS, você é chefe de um setor, você sabe que aquele DAS lá não vai para a aposentadoria. Você sequer é obrigado a contribuir sobre ele. Mas se você quiser, pode, desde que a lei assim permita. A lei do Estado permite, a lei federal permite. Aqui no caso, nós não temos regime próprio, né? Nós não temos regime próprio. Mas veja, se você robustecer a base de cálculo, não tem regime próprio, mas o cálculo aqui é pela média também. Entenda, vocês vão se aposentar pelo regime geral. O cálculo lá é o mesmo do regime próprio, artigo 26 da emenda 103, média aritmética simples. Uruçuí nem precisa fazer reforma da Previdência. A reforma foi feita em 2019, emenda 103, que fez a reforma do regime geral. Se vocês são regime geral, vocês já estão na reforma. Vocês já estão dentro da reforma. Então, eu sugiro que quem tiver qualquer tipo de vantagem temporária no seu contra-cheque, por favor, opte por contribuir sobre ela para robustecer a base de cálculo e assim elevar a média. Você vai me agradecer. Eu vou repetir. Opte por contribuir sobre vantagem temporária para elevar o resultado da média. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda, falei para vocês que agora só garante 100% se tiver quantos anos de contribuição? 40. Homem ou mulher? Se bem que no regime geral é um pouco diferente. No regime geral é 35 para a mulher, esqueci desse detalhe, 35 para a mulher, 40 para o homem. É 40 para ambos os sexos no regime próprio. Como vocês não estão no regime próprio, olha, uma vantagem para as mulheres. Só com 35 de contribuição vocês vão garantir 100% da média, já que vocês são regime geral e INSS, e o homem tem que fazer 40 anos. Então veja, homem e mulher, se você contribuir, se esforce para contribuir mulher por 35 anos no mínimo, e o homem 40 anos no mínimo. Porque veja, se você conseguir 35 de contribuição a mulher ou 40 anos de contribuição homem, vocês estarão garantidos 100% da média. E quando eu falo em 100% de alguma coisa, eu estou apenas dizendo que você está multiplicando o seu salário por quanto? Por um. Se você se aposentar com menos de 35, vamos falar aqui da mulher. Se você se aposentar com 34 anos de contribuição, você não garantiu 100%, você vai garantir perto, 90%, 99%, 98%. Você garantiu bem perto dos 100%. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio? Então veja, você tem que contribuir por mais tempo possível, continuar em atividade por mais tempo possível, porque a lógica desse novo cálculo é quanto mais tempo você ficar, mais você eleva 2% a cada ano, e assim você consegue elevar bem mais a média. Se aposentar com menos de 35 anos a mulher,
é perder o jogo, se aposentar perdendo o jogo, porque não garante 100%. Pessoal, 100% de alguma coisa é aquela coisa inteira. É muito simples entender isso. 100% de alguma coisa é multiplicar aquela coisa por 1, só isso. Agora vai contribuir por menos de 35 anos, você mulher. Você homem, vai contribuir por menos de 40 anos. Você não garante 100%. Você se aposenta, mas não com 100% da média. Porque entende, cara, tu já perdeu na média, tu ganhava 13. A média fez com que caísse para 10. Tu vai ter que garantir 100% de 10 mil, que já não é aquilo que tu ganhava. Já caiu para 10. Mas para tu garantir 100% de 10 mil, para tu multiplicar 10 mil por 1, que vai dar 10 mil, tu tem que ter 40 anos de contribuição se for homem ou 35 se for mulher. Eu estou falando de quem está no regime geral. Se for regime próprio, como é no município do meu amigo aqui, se tiver feita a reforma, né? Não sei se Antônio Salles fez a reforma. Não fez ainda, tá? É outro assunto. Nesse? Se não me engano, a gente continua com a... 80%. A média continua 80%. Tá. Então veja, no regime próprio, é 40 anos para homem e mulher para ter direito a 100%. E você só vai conseguir se aposentar ganhando o jogo se você contribuir por mais de 35 e mais de 40 no regime geral, homem e mulher. Se você, mulher, tiver 35, 36, 37, você vai agregando 2% a cada ano. Vocês estão compreendendo isso? E com isso você eleva o resultado da média bem acima dos 100%. Isso é ganhar o jogo. Isso é ganhar o jogo. Então essa é a segunda dica. 41, só que trabalhei muito em prefeitura na Perfeito. Que a gente não pagava. Sei, não recolhia, mas não repassava. Não repassava, só que agora os prefeitos tiveram que pagar o INSS. Agora é só botar o nome do servidor lá. Perfeito. E depende do INSS, é a minha condição. Estou com 41 anos. Mas para cálculo de média só vale de julho de 94 para frente. Tudo que o senhor contribuiu dali para frente tem que ser reconhecido pelo INSS. Diga, senhor. Mas como você falou, já perdi. Eu também já perdi. Eu sou chamada revisão da vida toda. Sim. Foi lavado pelas costas. A revisão da vida toda, o Supremo já sepultou, tá? Não, o que é a revisão da vida toda, pessoal? Porque houve lá uma divergência entre a regra permanente e a regra de transição no regime geral. A revisão da vida toda é só para o regime geral e INSS. Não existe revisão da vida toda para a RPPS, ponto. Eu até escrevi um artigo sobre isso que foi publicado numa revista, agradeço muito. Agora, para o regime geral, o Supremo já disse, não tem revisão para a vida toda. Temos uns colegas advogados que estão tentando rever essa situação da revisão da vida toda. O Supremo, no primeiro momento, foi favorável à revisão da vida toda. Depois eles mudaram de ideia, porque nós temos um problema muito sério. Não estou querendo fazer críticas assim, grosseiras, nem levianas. Mas, às vezes, nós temos nossos tribunais superiores alinhados à agenda econômica do Estado. Esse é o problema. Ok. Então percebam, é porque eu tenho que ficar um pouco mais afastado para ser enquadrado aqui. Obrigado, querido. É porque eu me empolgo, eu vou na frente e tal. Então vejam, a revisão da vida toda, o que era? Eu não expliquei o que é a revisão da vida toda. Eu falei para vocês que o cálculo da média, ele é confeccionado só de julho de 94 para frente. Por que julho de 94? Porque antes dessa data era cruzeiro novo, nem me lembro, não, qual era a moeda, cruzado, cruzeiro, não me lembro. O real fez agora 30 anos, essa semana? 30 anos de real. Julho de 94 nasce o real, nossa nova moeda, que estabilizou a economia brasileira. O que é a revisão da vida toda? É, como o próprio nome diz, pegar todas as remunerações da vida inteira, inclusive as anteriores a 94, atualizar e ver se, fazer um cálculo, a simulação, para ver se elas ajudam, porque existem pessoas que ganhavam altas remunerações anteriores a julho de 94. E essas remunerações que hoje não são contadas no cálculo da média, se fossem contadas as anteriores, poderiam repercutir positivamente na média, que deve ser o seu caso. E aí, infelizmente, as pessoas, essa tese chegou até o Supremo, e o Supremo, num primeiro momento, fechou a maioria
a favor da revisão da vida toda. Vamos revisar. Só que o INSS disse assim: Supremo, você sabe qual é o impacto econômico para o país se a gente tiver que revisar milhares e milhares? Não era nem tudo isso, a maioria das pessoas não iriam se beneficiar pela revisão da vida toda. O Supremo vai e muda de ideia e sepulta a tese da revisão da vida toda. Um absurdo. E aí muita gente que poderia se beneficiar pelas remunerações anteriores perderam o direito à revisão. Tá certo, meu amigo? Infelizmente foi isso que aconteceu. Punhal nas costas, exatamente. Ok, vamos adiante. Para finalizar, né? O novo cálculo da pensão, as regras de transição, não é isso? Também temos regras de transição, senhores. Não há reforma da Previdência sem regra de transição. Você não pode ter a frustração de ver a tua regra, a norma com a qual você iria se aposentar, simplesmente revogada. Me vem uma reforma da Previdência e revoga aquela regra que você estava perto de alcançar os requisitos, perto de se aposentar. Então, toda vez que há uma reforma, e o Supremo diz que as reformas podem sim existir. O Supremo tem uma decisão clássica que diz assim: ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. Significa dizer que toda vez que o regime jurídico tiver que mudar, ele pode ser mudado, como é o caso do regime jurídico previdenciário brasileiro. O governo pode sim fazer reformas tantas quantas vezes ele quiser. É isso que o Supremo disse. E cada reforma que vem para piorar a nossa situação. Porque se nós somos muitos e cada vez mais, e o bolo é o mesmo. Aqui tem pizzaria, não tem boa aqui? Não tem pizzaria boa aqui em Uruçuí? Imagina, nós todos, hoje à noite, íamos para a pizzaria. Escolhe a melhor pizza daqui. Todos desse auditório. Uma pizza gigante. Uma só. Diz aí, bota no dedo aí qual seria a grossura da fatia para cada um de nós. Faz aí para mim. Vai, vereador. Faça assim. Um dedo, vereador. Meio centímetro. Meio centímetro. Só o cheiro. Isso é a Previdência. Essa é a Previdência brasileira. Então, as regras de transição servem para quê? Servem para aquele servidor que se frustrou. Porque toda vez que eu estou prestes a me aposentar, eu ainda não tenho direito adquirido. Eu falei que direito adquirido está na Bíblia. Ninguém mexe com quem tem direito adquirido. Pode vir reforma. Se eu já implementei os requisitos da regra, ninguém me toca. Isso é direito adquirido. Mas existe aquele que não tem ainda direito adquirido, estava pertinho. Sabe aquela corrida, aquela maratona de fundo, que o cara vai cruzando a linha de chegada, não tem aquela fita? Que eles batem assim no peito, né? O cara está faltando assim 1 metro para fazer assim, aí o cara dá um pause no vídeo, pega a fita e joga para mais 100 metros na frente. Aí o cara olha, que é isso aqui? São novas regras, você vai ter que percorrer tudo isso agora para chegar lá e cruzar a linha de chegada e poder se aposentar. É uma nova regra de transição. Regra de transição é uma ponte para unir o modelo previdenciário que está sendo extinto ao modelo previdenciário que está sendo instalado. O que está sendo extinto era melhor para o servidor. O que está sendo criado agora é pior para o servidor. Porque, veja, a lógica da reforma é sempre piorar a situação do servidor para o bolo ficar maior. Porque não para de chegar gente querendo um pedaço dessa pizza. Não para. É isso que vocês precisam compreender. Cálculo da pensão. Meu Deus do céu, a pensão agora é um cálculo bem técnico, mas agora ficou muito difícil. A emenda 103, artigo 23 da emenda 103. A emenda 103 é do dia 13 de novembro de 2019. Pessoal, estou falando do final do ano de 2019. Eles alteraram de forma dramática o cálculo da pensão. Agora a pensão ela é calculada por meio de cotas. 50% de cota familiar, somado a 10% de cota por dependente. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque aqui não é um curso, não é um treinamento. Mas o que aconteceu foi o seguinte, Inaldo. Novembro de 2019 é a data de publicação da reforma. Em março de 2020 aconteceu o que no mundo? Pandemia. Covid. Todo mundo começou a morrer. Morrer gente para todo lado. Servidor público, seletista, militar.
morrendo gente de todo lado. O que aconteceu? Essas pessoas que faleceram, que infelizmente faleceram, que foram, claro, iam deixar a pensão por morte para os dependentes, o cálculo já estava preparado. Olha, até isso parece, até essa maldade do destino aconteceu. Poucos meses após a publicação da reforma, com o novo critério de cálculo de média, que é um critério de cálculo muito pior para os dependentes, um critério de cálculo que faz com que a pensão caia dramaticamente, o valor da pensão. Quer um exemplo? Uma viúva, o servidor falece, deixa só a viúva. Eu falei para vocês que a cota é 50% familiar, mais 10% por dependente. Como o único dependente que ele deixou é a viúva, a esposa, 10 mais 50, 60. Digamos que ele era aposentado com 10 mil. Quanto é 60% de 10 mil? 6 mil. Cálculo bobo, simples, de quinta série. Então, de 10 mil caiu para 6 mil o valor desta pensão. As pessoas me procuraram assim, estarrecidas. Alex, o que é isso? Por que a pensão da minha mãe? Eu digo, olha, infelizmente essa é a regra da reforma. E tem mais, existe uma já simulada nos tribunais superiores, decisões que dizem o seguinte: o que se aplica? Qual é a legislação que se aplica na data do óbito? Na data da morte? É aquela legislação que está em vigor. Então, o que estava em vigor no momento dessas mortes, da pandemia? A reforma já estava em vigor em novembro de 2019 e as mortes em massa começaram a acontecer a partir de março do ano seguinte. 3 meses depois, 4 meses depois, um absurdo. Então, esse sistema de cotas é um absurdo. Ele é um sistema que foi ressuscitado do regime geral, que existiu no passado, ele existia, foi extinto e agora ressuscitado para o regime próprio, o regime geral, na atual reforma da Previdência. Sistema de cotas, nunca esqueçam disso. 50% de cota familiar, acrescido de 10% de cota por dependente. Vamos lá. O servidor morreu, o trabalhador morreu, deixou a esposa e 2 filhos. 2 filhos menores de 21 anos. Então é 50% de cota familiar, 10% da esposa, 10% do primeiro menino, 10% do segundo menino. Nós estamos, quantas cotas ao todo aí? 50 mais 30? 80. 80, então vai ser 80% da apostadoria dele, que era 10 mil. 8 mil reais. Ocorre que quando o primeiro garoto fizer 21 anos, ele é excluído da pensão, sim ou não? Excluído porque ele adquire a maioridade previdenciária. Ele é excluído da pensão. E aquela cota de 10% que foi originalmente utilizada na média é excluída. Sobra quantos por cento de cota? 70%. Quando o segundo filho fizer 21 anos, ele é sacado da pensão e consigo vai embora também a cota dele, que originalmente foi utilizada no cálculo. Aí, vocês repararam que a pensão agora ela é sempre recalculada na medida em que um dependente sai? No final sobra quem? 60%, que é o cônjuge. Vai ser vitalícia a pensão dele ou dela, do cônjuge, do marido, da esposa? Só se ele tiver que idade na data do óbito? 45 anos de idade. Se você... Por isso que eu dou uma dica para as mulheres, sobretudo para as mulheres: cuidem dos seus maridos bem, até vocês completarem 45 anos de idade. Depois que vocês completarem 45 anos, deixem eles fazerem o que quiserem, porque está garantida a sua pensão vitaliciamente, tá? Entendam isso. Finalizando, acumulação de benefício. Inaldo, estou terminando. Outra paulada, acumulação de benefícios. É possível acumular a pensão com a apostadoria? É. Perfeitamente possível, a reforma deixou. Por exemplo, imagina um casal, o João e a Maria, são casados, ambos são aposentados. Ambos são idosos e aposentados. Ele morre depois da reforma. Vamos matar o João, né? Deixar a Maria viva. Ele falece após a reforma, ou seja, ele falece em qualquer data após o dia 13 de novembro de 2019. Qualquer data que você escolher. Morreu. Pode ser até hoje. Poxa, ela vai poder... Se ele morreu e era aposentado, ele vai deixar uma pensão para ela. Sim ou não? Sim. Ela vai poder acumular a pensão que ele vai deixar com a aposentadoria que ela já tem? Perfeitamente possível. Tranquilo. Artigo 24 da emenda 103. Porém, dos 2 benefícios, pensão com apostadoria,
só um deles vai ser pago de forma integral, no valor integral. Qual? O de maior valor, o mais vantajoso. E o que vai acontecer com o outro de menor valor? Vai ficar menor ainda, porque eles vão aplicar redutores. Depois vocês leem os redutores previstos no parágrafo 2º do artigo 24 da emenda 103. São redutores que eles vão aplicar e ao final, por que eles estão fazendo isso? Porque eles não, olha que absurdo, cada um contribuiu para um desses benefícios, houve fato gerador, houve um esforço contributivo, uma vida contributiva imensa, ambos se aposentaram nos cargos, mas na hora de acumular, o Estado cria uma reforma que diz, dos dois benefícios, só um você vai receber integral, o outro eu vou aplicar redutor, porque eu preciso economizar o bolo, a massa está muito cara, o trigo está caro, eu não estou mais conseguindo fazer uma pizza grande, cada dia que passa vocês não param de pedir benefício, vocês não morrem cedo, vocês só querem saber de benefício. Então qual é a lógica do Estado? A lógica do Estado é a seguinte, o que é bom para o Estado é ruim para o segurado e servidor público. E o que é bom para o servidor e para o segurado é ruim para o Estado. Isso é batata. Isso não falha nunca. É sempre assim. E sabe como é que eu provo isso? Com a evolução das reformas da Previdência, desde 88 até 2019, que é a última. Em 88 era uma maravilha ser servidor público, porque se aposentava levando tudo. E o Estado tinha que pagar uma conta muito alta. Quem? Posso levar tudo? Isso é barato ou é caro para o Estado? Caríssimo. Agora, a mesa virou. Agora, eu não levo mais quase nada. E isso para o Estado é bem melhor. Porque o Estado precisa fazer reformas econômicas. Previdência complementar, eu recomendo a vocês. Quem tiver dinheiro aí, quem tiver recursos, não confie só na Previdência oficial. Se você puder ter uma previdência, uma poupança fora da previdência, o que é uma previdência oficial? Regime geral, regime próprio. Se você puder ter uma previdência privada ou investir em alguma coisa para o teu futuro, é a recomendação que eu dou. Novas alíquotas agora no regime geral 7,5%, 9%, 12%, 14%. Antes era só 8%, 9% e 11%. Agora, são alíquotas progressivas que se acumulam. Também não vou explicar esse cálculo porque aqui não é um treinamento, mas vocês precisam saber que agora ficou muito mais caro custear a Previdência, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Muito mais caro. Aliás, municípios antes era 11%, passou para conta a tua alíquota? 14%. Era 11% no município dele. Por que eu sei disso? Porque foi assim em todo lugar. Todo lugar. Porque assim determinou a reforma. Finalizando, a apostadoria especial. Pessoal, o que é a apostadoria especial? É exatamente aquela regra diferenciada para possibilitar com que o segurado ou o servidor se aposente mais cedo para proteger a vida e a saúde. É aquele servidor, aquele segurado que trabalha em atividade que prejudica a saúde e a integridade física, agentes químicos, físicos e biológicos. O problema é o seguinte, eles fizeram aqui, eles colocaram o jabutizinho aqui. O que eles colocaram aqui nessa apostadoria especial depois da reforma? Idade mínima que não existia antes de 2019. Agora, só aos 60 anos de idade você pode ser apostador especial. Pessoal, o cara tem que ficar até os 60 anos trabalhando, submetido a agentes em saúde. Imagina uma enfermeira aqui, no hospital aqui em Uruçuí, ela está lá, regime de plantão, um médico ou qualquer outro profissional que tem uma atividade reconhecidamente prejudicial à saúde. Ele está efetivamente exposto. Como é que eu reconheço isso? Através de dois documentos, PPP e LTCAT. Já ouviram falar nisso? PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o laudo ambiental, são esses dois documentos que a lei exige para que você comprove que efetivamente você está exposto como agente nocivo. Se você está exposto como agente nocivo, você tem direito de se aposentar mais cedo para proteger a vida. Só que os caras disseram assim, não, a partir de agora, tá, eu tenho que ter 20, é só 25 de contribuição e exposição? Tá, mas tem que ter 60 de idade também. Aí o cara completa as 25 anos de contribuição exposto, mas não tem ainda a idade. Tem que ficar até os 60. Aí quando ele chega aos 60, ele está como? Se não estiver morto, ele está perto, porque ele está submetido a esses agentes. Péssima notícia, eles praticamente acabaram com a apostadoria especial, adotando uma idade mínima. O absurdo é uma regra, um benefício de risco. Como é que se coloca uma idade mínima para você ficar submetido a esses agentes?
vedada a instituição de novos RPPS, falei no início, está proibida a instituição de novos RPPS. Landry Salles criou dele não sei que ano. O Uruçuí não criou, não pode mais criar, mas se houver uma PEC e alterar essa regra, pode ser que o Uruçuí no futuro crie o seu RPPS. E agora, para finalizar de fato, extinção de RPPS. Se Landry Salles, um dia, se o prefeito lá da época, não sei quando, resolver extinguir o RPPS de Landry Salles, sabe o que vai acontecer com os servidores que estão hoje no regime próprio? Todos voltarão para onde? Para o regime geral. Por quê? Porque o regime geral é o regime residual de previdência. Todo trabalhador precisa de proteção previdenciária. Todo trabalhador. Ninguém que trabalha e contribui pode ficar sem proteção previdenciária, nem que seja o regime geral. Então, no caso desses municípios que, se por acaso resolverem, eu não recomendo, em hipótese alguma, extinção de RPPS. Quem criou, criou. Abala a criança que você pôs um filho no mundo, você tem que criar. É igual nós. Quando a gente põe um filho no mundo, a gente tem que criar mesmo, não tem jeito. Até porque tem abandono material, intelectual, e tudo, até os rigores da lei a gente está sujeito. E mesma coisa é a criação de um RPPS. Se você criou, mas quem criou foi um prefeito que não existe mais há 20 anos atrás no meu município, e eu peguei essa bomba. Meu amigo, você quer ser prefeito para quê? Só pelo bônus? E o ônus da gestão pública? Não existe isso. Então, quando você chega no município que tem regime próprio, pode ter certeza que você vai provavelmente encontrar um RPPS deficitário do ponto de vista financeiro e atuarial. Você vai encontrar. No caso, tem muito prefeito que quando entra, ele não quer fazer concurso. Querem contratar. O concurso é outro problema. Ao invés de fazer concurso para atividade fim, qual é a atividade fim do município? Educação e saúde. Então vamos fazer concurso para professor e médico e enfermeiro? Não, vamos terceirizar, vamos precarizar, vamos contratar dessa forma. Mas o PPS Precisa de base de custeio. Se eu não faço o concurso, como é que o pessoal está se aposentando e envelhecendo? Como é que eu vou sustentar esse regime se eu não fiz concurso na base para ter servidor contribuindo? O regime de repartição simples, entendo, pacto intergerações. Os atuais ativos devem contribuir para sustentar os atuais inativos. E os atuais ativos têm que rezar para quê? Para quando eles envelhecerem e se aposentarem, ter dinheiro para alguém pagar a aposentadoria deles. E a extinção é isso. Se o município extinguir o regime próprio, você precisa estar atento a isso, porque qual é uma das obrigações do município? Extinguir o RPPS, o município está obrigado a pagar e manter os benefícios de todos aqueles servidores que se aposentaram enquanto o RPPS existir, tá bom? Eu já extrapolei, com certeza você que for não, meu amigo. O senhor falou 3 dias de ouro, está de para a terceira. Eu não falei a terceira. A terceira é o descarte. Exata, desculpa, realmente eu pulei. Lembra lá do cálculo que eu falei? Primeira coisa, contribuir sobre vantagens temporárias, é a primeira dica. A segunda, contribuir por 40 anos o homem, 35 a mulher, se conseguir, né? E não consegue, somente a mulher, vai com 35 vai dar. E a última é o descarte, porque lá na regra do cálculo da média tem a possibilidade de você descartar aqueles salários de menor valor. Quando eu faço uma média, senhores, veja, é uma média da minha vida contributiva. O que eu ganho em 2024 é muito mais do que eu ganhava em 94, mesmo corrigido. Então, quando eu excluo, quando eu descarto remunerações menores, a tendência é que aquela média suba. É um cálculo, é uma tecnicidade que eu teria que explicar. Você ganha na média, mas perde 1% de 2%. Veja, não falei que é 2% a cada ano, além de 20%. Se você descarta um ano, você também perde 2%. Então, você ganha aqui e perde ali, mas no final, fazendo essa matemática maluca, você pode ser positivo o descarte. Então, descartar remunerações menores elevam a média. E a norma permite que você descarte. Tá? Então, a gente precisa também do regime geral. O seguinte aqui, do SUI, que é regime geral. A reforma de vocês já está feita. Vocês já fizeram a reforma, tá? INSS. Pessoal, eu sei que o tempo é curto. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.